Olá, nós estamos na Novo Nordisk, uma empresa dinamarquesa centenária do segmento farmacêutico, cliente da Progic desde 2020. A Novo Nordisk tem uma penetração fortíssima no mercado, com viés muito forte também em inovação e na busca por soluções que impactem gerações e que beneficiem as pessoas no sentido de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar. Nós vamos conversar agora com o Ricardo Castellani. O Ricardo Castellani é gerente sênior de comunicação corporativa. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui participando desse material com vocês. Eu acho que é sempre uma honra poder dividir um pouco do que a gente faz aqui na Novo. Que bom, a satisfação é nossa. Eu fiz uma introdução agora muito breve da Novo Nordisk, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a empresa, sobre a atuação de vocês no mercado, falar um pouquinho dos produtos também, que são muito representativos, né? A Novo ela é uma empresa, como você disse, centenária, né? E ela nasceu em 1923, né? Foram 2 anos depois da invenção da insulina, então a gente diz que a nossa história está muito conectada com a história da própria insulina, né? Porque a gente fala que a história da Novo é uma história de amor, porque ela nasceu da história de um casal, onde a mulher eram 2 cientistas, e a esposa ela tinha diabetes tipo 1, num mundo onde o diabetes era uma sentença de morte, né? Porque não tinha medicamento, não tinha tratamento. E aí descobriu-se a insulina no Canadá, eles foram até o Canadá, né? Na Universidade do Canadá, pegaram lá a fórmula, enfim, da insulina, levaram para a Dinamarca e começaram a produzir, né? Então é uma empresa que ela tem uma tradição fortíssima em diabetes, né? Porque ela começou ali em 1923 e foi evoluindo todos os tipos de insulina e tratamentos, aí, tanto para diabetes tipo 1 quanto para diabetes tipo 2, né? E depois, com esse conhecimento que foi adquirido, principalmente nessa parte de hormônios, enfim, ela foi entrando em outras áreas. Então hoje a gente atua na parte de diabetes, né, tipo 1, diabetes tipo 2, a gente tem tratamentos também para doenças raras, principalmente distúrbios de crescimento e distúrbios hematológicos, por exemplo, hemofilia, né, que é uma doença rara, mas é uma doença... O Brasil é um dos países que mais tem casos de hemofilia no mundo, né, e obesidade, né, obesidade que é uma doença ainda extremamente estigmatizada, né, mas que é uma doença crônica, multifatorial, e recidivante, né? Ou seja, tem que tratar. E aqui no Brasil a gente está desde 1990, então a gente tem 34 anos, né? Temos aqui na Barra Funda, né, onde fica o nosso escritório aqui em São Paulo, mas a gente também tem uma fábrica, a maior fábrica de insulina da América Latina, que fica em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, e a gente tem um centro de distribuição que fica lá no Paraná. Ao todo, juntando fábrica, escritório, força de vendas, a gente está em torno aí de 2.000, quase 2.500 pessoas. 2.500 pessoas, mais ou menos. Crescemos bastante nos últimos anos. Sim, em número também e em proporção de mercado, né? Sim, a Novo é uma empresa que ela vem crescendo, né? Eu acho que ela acompanha um pouco as necessidades da sociedade de uma forma geral, né? Se a gente pensa em obesidade e diabetes, são 2 doenças extremamente críticas, doenças crônicas, né, que afetam a população. E os tratamentos, né, que são possibilitados não só pela Novo, mas por outras indústrias de saúde, eu acho que eles impactam muito forte na qualidade de vida dessa pessoa, porque por ser uma doença crônica, não tem cura. Então, muitas vezes essas pessoas elas vão ter que fazer esse tratamento para o resto da vida, né? Então, que esse tratamento ele seja o mais confortável possível e que ele proporcione o máximo de qualidade de vida para aquela pessoa e para a família, né? Porque no final do dia, o próprio diabetes, né? E muitos médicos falam isso, muitos especialistas falam isso, que não é uma doença de uma pessoa, é uma doença da família, porque você tem a pessoa, principalmente quando você tem doenças crônicas, você tem a pessoa que tem aquela doença, mas você tem também a família, o entorno familiar também tá junto, né?
ajudando, cuidando. Então é uma doença que envolve, você tem que olhar para a pessoa, mas você tem que olhar também para os cuidadores que estão em volta. Uhum. E falar em cuidadores, né? Nós que somos liderança, você que ocupa o cargo de gerente de comunicação corporativa, como que é o dia a dia aqui, qual o papel da comunicação corporativa, como que se distribui essas atividades dentro da Novo? A comunicação aqui na Novo, ela está dentro de uma vice-presidência de Corporate Affairs e Sustentabilidade. Então, dentro dessa vice-presidência, a gente tem toda a área de comunicação corporativa, tem uma gerência de sustentabilidade e também tem uma área de Public Affairs, que olha mais relações institucionais, relações governamentais. Dentro de comunicação corporativa, a gente tem 3 grandes áreas, né? Então, a gente tem comunicação com empregados, né? A gente tem cada vez menos falado comunicação interna, porque não existe mais comunicação interna, né? Enfim, é comunicação com empregado, e esse empregado ele pode ser empregado, mas ele pode também ser paciente, ele também pode ser influenciador, né? Então ele pode ser vários em um só. Então é uma comunicação com o empregado. Então a gente tem uma gerência de comunicação com empregados, a gente tem uma gerência de relacionamento com mídia e stakeholders, né? Então é uma gerência que ela olha todo o relacionamento institucional da Novo, tanto com imprensa, influenciadores, mas também com dar o suporte para todas as outras áreas da empresa em termos de narrativas institucionais que são passadas. E eu tenho uma outra área que cuida de conteúdo digital e marca corporativa, né? Então uma outra área que olha para todos os nossos canais próprios, né? Institucionais, site, redes sociais, enfim, e olha também muito para a marca corporativa. Então tudo que a gente faz para ativar a marca corporativa e institucional Novo Nordisk no Brasil. Então ele olha para as campanhas institucionais, olha para também patrocínios, eventos, tudo que vai acabar contribuindo para a construção e para a reputação da marca. Então são essas 3 grandes áreas, nós somos em torno de 7 pessoas aqui dentro, fora todas as agências e todos os parceiros como vocês, que nos ajudam no dia a dia, né? Porque é impossível a gente ter tudo dentro de casa, então a gente conta muito, a gente diz, eu sempre bato na tecla nas minhas conversas com o pessoal de procurement aqui, que eu não tenho fornecedor, eu tenho parceiro, né? Então no final do dia, porque para mim, eu não quero contratar uma pessoa simplesmente para vir entregar um serviço e ir embora, né? Eu quero uma pessoa que sente comigo, uma pessoa que, de repente, uma consultoria que realmente traga inteligência para os desafios que a gente enfrenta aqui dentro. Então, seja vocês com a TV corporativa, mas também nossa agência de PR, nossa agência de publicidade, a gente tem agências que olham toda a parte de inteligência de dados. Eu acho que o mais importante é olhar essa relação numa relação de ganha-ganha, onde eles tragam para a gente toda a expertise que eles têm, né? Vocês têm uma expertise de TV corporativa, por isso que eu estou contratando vocês, né? Então, acho que tem esse time interno, mas também tem esse time de parceiros, que é um time, esse ecossistema. E aí a gente também tem um time que fica em Montes Claros, né? Eles são independentes, porque a fábrica está dentro de uma outra estrutura, mas a gente trabalha muito integrado, principalmente para a comunicação externa, né? Porque no final do dia, Novo Nordisk é Novo Nordisk para todo mundo, não tem divisão, né? Então a gente trabalha muito junto com eles lá em Montes Claros. E como a comunicação olha o empregado? Como que vocês cuidam das pessoas colaboradoras? Como que vocês trabalham? Eu sei que vocês fazem muitos programas internos, né? Bom, eu trabalho com comunicação corporativa já vai fazer 20 anos, né? E sempre comunicação com empregados sempre teve muito no meio disso tudo, né? Nasci comunicador fazendo comunicação interna. Naquela época, a gente chamava de comunicação interna. E eu acho que, para mim, o empregado, o funcionário, o colaborador, enfim, essa pessoa que trabalha, né, dentro da empresa, para a empresa, ela é primordial, ela é pilar do processo de comunicação, né? Então, todas as vezes aqui que a gente faz qualquer plano de comunicação, ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, a visão ela tem que ser integrada, a visão tem que ser 360, porque não dá para eu conversar para fora sem ter feito um alinhamento interno. E não dá para eu fazer um alinhamento interno se eu não alinhei primeiro com a liderança. Então,
Eu acho que tem, e é uma questão não só de garantir alinhamento, mas até de respeito, né? Porque a pior coisa é quando o funcionário fica sabendo de alguma coisa da sua empresa pelo jornal, né? Então acho que ou pela rede social hoje em dia, ou por algum influenciador. Então assim, a gente quer que as pessoas saibam por nós, né? Se a gente pensa, por exemplo, o último, o Edelman Trust Barometer, já há alguns anos vem trazendo esse dado, mas no último especificamente, a empresa ela tem uma credibilidade muito forte, né, com as pessoas, né? A voz da empresa é uma voz que as pessoas acreditam muito. Então eu preciso usar isso a meu favor, né? Se as pessoas acreditam numa voz corporativa, vamos usar isso a nosso favor. Então, e eu acho que também tem que tomar um cuidado, e aí, né, olhando um pouco no nosso dia a dia, dessa infodemia que a gente tem, né, a quantidade de informação para as pessoas. Então eu acho que também é uma curadoria muito forte de processos para também não sobrecarregar essas pessoas com tanta informação da empresa. Você acha que hoje esse é o maior desafio? Total. Né, eu acho que está todo mundo extremamente sobrecarregado de informação, nós estamos, né, numa sensação contínua de não está atualizado sobre tudo, então a gente é toda hora na rede social, e assim, eu falo por mim, né, comunicador, jornalista, enfim, então toda hora no jornal, toda hora na rede social, e televisão, em casa estou na televisão, no celular, lendo alguma coisa. Uma vida multitela total. Exato, e assim, eu ainda sou offline, ainda porque eu gosto ainda de um impresso, eu sou das antigas ainda para algumas coisas, mas eu acho que está todo mundo muito saturado de informação. Né? Eu acho que está todo mundo muito cansado. E a gente fala muito isso dentro de casa, que assim, a curadoria de informação que vai para o funcionário, ela tem que ser muito cuidadosa. Do tipo, o que é importante para o funcionário saber? O que ele quer saber? Então, também tem essa necessidade de perguntar para ele, o que você está interessado? Qual que que informação vai impactar na tua vida para o teu trabalho no dia a dia? Por exemplo, a gente tem o nosso time de campo, que a gente fala, né? São os nossos representantes, tem alguns gerentes médicos, representantes, pessoal de trade. Somando todo mundo aí vai dar umas quase 300 pessoas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. O pessoal está na rua, eles estão em casa, eles estão visitando, eles estão em vários lugares ao mesmo tempo. Ele não vai ter tempo de ler uma matéria de 10 páginas, ou de repente um texto, vamos fazer um áudio de 10 minutos. Não, tem que ser rápido, a informação tem que ser prática, tem que ser direta, tem que chegar na pessoa. E pelo canal, às vezes, que ele precisa, né? Então, às vezes a gente usa até o WhatsApp, dependendo, né? Por exemplo, a gente teve uma situação nesse final de semana, estava todo mundo em casa, eu acionei as lideranças acionaram os times, porque todo mundo precisava ser atualizado sobre uma informação urgente da empresa. Então, acho que tem, e aí eu não estou falando para acionar para trabalhar, mas acionar na questão de ser informada, né, sobre uma situação que estava acontecendo, e a gente precisava mandar, não dava para esperar segunda-feira para as pessoas saberem. Então, acho que é muito importante ter não só a curadoria, mas também o canal. Né? E aí, por exemplo, né, quando a gente olha para dentro de casa, a TV corporativa ela faz todo sentido, né? Porque as pessoas estão aqui, as pessoas vão tomar um café, param, olham, né, e aí eu acho que o Cris, né, o Cristiano, que é o nosso gerente de comunicação com empregados, ele vai poder explicar um pouco melhor. A gente tem todo um olhar específico para esse mix de canal para ele fazer sentido, né? Mas principalmente para que a informação correta chegue na hora correta e da forma correta para esse funcionário, para que ele consiga olhar para isso e entender que ele precisa parar para olhar, né? Ele precisa parar para olhar, né? Ele sabe que aquilo é importante. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, porque eu acho que se você manda tudo a toda hora, de qualquer jeito, aí ele vai virar paisagem. Eu costumo falar que vira uma obra de Monet na parede, a TV. Porque é lindo, tá ali, todo mundo passa, mas não presta atenção nos detalhes, porque tá muito massificado, né? Você acha que esse pode ser um dos maiores equívocos, assim, que a área pode cometer? É não entender esse time do colaborador necessário? Eu acho que tem a área de comunicação, né? Repito, né, tô brincando com isso já há algum tempo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ter agendas próprias, né?
para a área de comunicação, ela tem que estar integrada ao business, ela tem que estar integrada com todas as outras áreas, né? Ela precisa sentar com as outras áreas, entender a agenda das outras áreas, qual é a agenda da empresa, o que está rolando com a empresa que o funcionário precisa saber. Então, e não ficar focada de repente num nicho ou de repente criar alguma coisa. Não, ela precisa falar a voz da empresa, ela é a tradutora dessas grandes mensagens que estão circulando pela empresa, ela precisa pegar isso aqui e transformar numa narrativa que faça sentido na cabeça das pessoas, para as pessoas reterem as informações mais importantes, as key messages do que ela precisa ter. Então, eu acho que um desafio, eu acho que um pecado eu acho que a gente, como comunicador, tem que tentar evitar ao máximo é esse, de criar talvez ou agendas muito específicas ou agendas próprias, que não conversam com a necessidade do negócio. Então, comunicação com o empregado, que não está conversando com marketing, com RH, com financeiro, com o pessoal, no nosso caso, de campo, ou lá na fábrica, com o pessoal da produção, para saber questões de qualidade, questões de meio ambiente, questões de facilities. Se a área de comunicação com empregados não está fazendo esse trabalho, tem uma coisa errada. E o que ela está comunicando? Né? Será que comunicar o dia XPTO da árvore lá é mais importante do que você falar de uma questão de negócio? Né? E não estou falando do dia da árvore porque tem a sua especificidade, mas assim, e a sua importância. Mas eu acho que é fazer esse equilíbrio do que para o funcionário, pensando nesse ambiente onde ele está sendo intoxicado de tanta informação, como que eu vou chamar a atenção dele? Como que eu vou fazer isso? É com informação que vai mudar, que vai impactar a vida dele. Não, isso que você falou é extremamente importante, que muitas vezes passa desapercebido pelas pessoas, né? É o amarrar todas as pontas, né? E de uma maneira coerente e que facilite ali o entendimento, não só o entendimento, o impacto e a internalização do que você quer comunicar. Porque se o empregado não internalizar aquela informação, não vai fazer sentido da mesma forma, né? A gente, inclusive dentro da área, a gente tem discutido muito isso, né? Como que a gente mede o sucesso da comunicação com o empregado? É retenção de mensagem. Aí pode ser canal, enfim, o jeito a gente dá um jeito, né, de fazer. Mas eu acho que é a retenção de mensagem, né? O mais importante é aquele funcionário, ele reteve a mensagem que a gente queria passar. Primeiro, qual a mensagem que eu queria passar? Eu acho que isso tem que estar muito claro para o comunicador. Porque às vezes a gente comunica sem saber exatamente o que a gente quer. Então, assim, qual a mensagem, qual o objetivo, que ação que eu quero daquela pessoa? Teve aquela ação, eu consegui fazer aquilo, eu consegui mudar aquele comportamento, então aí foi efetivo. Né? E não é querer fazer tudo ao mesmo tempo, igual o nome daquele filme, né? Tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo em todo lugar, enfim. Mas eu acho que é também você priorizar o que é importante a cada momento, porque lembrando que nós estamos falando com uma pessoa que também tem toda a sua atenção por uma série de outras coisas. Ela também é mãe, ela também é filha, ela também namora ou não namora, ou ela está passando por algum problema de saúde, enfim, ela tem uma vida fora da empresa também. E que naquele momento pode estar ocupando 90% da cabeça dela. Então, como que você chama a atenção dessa pessoa? Você dá o gatilho ali e fala assim, ó, isso aqui é importante, você precisa prestar atenção nisso. Tem uma série de outras coisas falando aqui, mas isso aqui é importante. Então, acho que é essa mágica que eu acho que a área de comunicação tem que saber fazer. Não, e isso que você falou é muito importante, porque o que significa isso? É o ter empatia, é você ter processos humanizados que considera o universo daquele empregado, né? Não só aquele momento que ele está ali na empresa, mas todo o contexto e todo o background que ele traz para a empresa também, né? Isso é muito bacana. E eu acho que, né, quando você perguntou, essa é eu acho que um outro pecado aí, né, que eu acho que a comunicação pode cair, né, a outra armadilha que a comunicação pode cair, é achar que a empresa é o centro do universo, né? A empresa, ela é importante, mas ela faz parte de uma rede de outras milhões de coisas. E quando a gente pensa no funcionário, esse funcionário está sendo impactado por toda essa outra rede, né? Ele está sendo impactado
pelas redes sociais, ele está sendo impactado pelo jornal, ele está sendo impactado pela TV, ele está sendo impactado pela propaganda no metrô que ele pega, né? Então, assim, a empresa ela é importante, mas ela é mais um elemento dentro da vida daquela pessoa. Então, como que a empresa, por ser mais um elemento, essa curadoria, eu gosto muito dessa palavra, curadoria, acho que são duas palavras que eu bato muito na tecla quando eu falo de comunicação, aí tanto para dentro quanto para fora, enfim, né, tanto com empregados, mas com imprensa, enfim, para cliente, consumidor e tudo mais, que é curadoria e coerência, né? Eu acho que a primeira curadoria é você realmente ter certeza do que você está fazendo, do porquê você está fazendo. Eu acho que é por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Para 5 minutos e pensa, estou fazendo isso porque eu quero isso. Porque às vezes a gente entra no modo automático, sempre foi feito assim, não sei o quê. Não, para. Se sempre foi feito assim e não está tendo um porquê e não está claro o porquê, dá 2 passos para trás para perguntar. Acho que esse é o primeiro ponto. E coerência, né? Aí essa questão da importância de todas as frentes de comunicação estarem muito alinhadas. Por isso que é importante a comunicação conversar com o marketing, por isso que é importante a comunicação nas empresas onde tem relação com investidores, conversar com relações de investidores. A gente, por exemplo, aqui tem uma relação fortíssima com a área de legal, por exemplo. A gente até brinca que a área de legal é praticamente faz parte da comunicação. Porque eles têm um outro olhar que para a gente é um olhar complementar ao nosso, principalmente no setor de saúde, onde a gente atua, que é um setor extremamente regulado, né, onde a gente tem muitos limites do que se pode fazer e do que não se pode fazer. Então, acho que se não tem essa coerência, essa orquestração, e eu acho que quem faz isso é a comunicação, e se não tem esse olhar de escolher o que é importante a cada momento para se comunicar, eu acho que aí vai cair naquela armadilha de ter uma agenda própria, de não estou comunicando por comunicar, estou fazendo por fazer, ou ficar apagando incêndio, que é a maior reclamação de todo mundo a todo momento, né? Do tipo, estou apagando incêndio, é pastelaria, etc. Mas aí eu acho que, e eu já fui pastelaria, né? E eu acho que hoje a gente não é mais porque a gente deu 2 passos para trás e falou, peraí, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? O que é prioridade? Vamos negociar com as áreas? Vamos estabelecer processos? Vamos fazer as coisas funcionarem de uma forma melhor? Então acho que toda essa negociação e essa coerência, ela vai ajudar no final do dia a comunicar melhor com o funcionário que está lá na ponta, que está sendo bombardeado por 789 coisas ao mesmo tempo. É o fazer sentido, né? E outra coisa bem importante que você falou é, sim, a gente pode dar um passo para trás, né? Porque a gente observa muitos gestores que têm esse receio. Não, a gente não é menor você olhar do alto e ver o que está dando certo, o que não está fazendo sentido e redirecionar as velas ali, né? Sim. Acho que tem 2 coisas aqui na Novo que a gente fala muito, e isso é uma questão que a gente trabalha muito em nível de liderança. Primeiro que é a fragilidade, né? Não tem problema nenhum de expor fragilidade, de expor o não sei, vou entender, ou do tipo, tá dando errado, vamos refazer, ou vamos fazer diferente porque desse jeito não está funcionando. Tem um lema que a gente fala muito aqui que é ame a ideia por 5 minutos. Então antes de você sair falando não vamos fazer, do tipo não, escuta, digere, pensa bem e tudo mais. Então acho que tem essa questão de fragilidade, mas também tem uma questão muito de priorização. O que é prioritário para o negócio nesse momento? Né? Então como que a gente faz essa amarração entre o que é prioridade, que aí vai ser prioridade para o negócio e prioridade para a comunicação, e como você, nessa priorização, você vai olhar para trás e falar assim, pô, eu acho que eu preciso refazer algum processo aí que não está tão legal. Que é o assumir algumas fragilidades, assumir erro, assumir que você tomou um caminho errado. E está tudo bem, né? Eu acho que, ainda bem que a gente aqui na Novo, a gente tem uma cultura que a gente fala de test and learn, né? Do tipo, vai, faz, se não der certo, muda a rota. Então, acho que as empresas elas precisam ter isso, porque se as pessoas elas agem com medo de errar, elas não vão inovar, elas vão sempre pelo caminho mais seguro, e o caminho mais seguro é o caminho do que você sempre fez, né? Então eu vou fazer sempre o que eu fiz, do jeito que eu fiz, e tá tudo certo, porque daquele jeito tá seguro. Mais ou menos, né? Porque daí no final do dia, tipo, você pode ser atropelado por alguém que teve uma ideia maravilhosa, né? Então acho que a inovação, esse test and learn, ele faz totalmente sentido, junto com uma questão de priorização e de assumir
uma fragilidade que todo mundo tem, né? Principalmente o líder. Entender que é um lugar que a gente sempre pode voltar e sem o menor constrangimento, né? Nenhum. Eu acho que a gente está aqui para aprender, né? Eu acho que as coisas estão mudando tão rápido, né? Eu já passei por milhões de fases, né? Do quadro de aviso impresso, sabe, a revista impressa, jornal que a gente mandava para casa das pessoas, intranet que virou SharePoint, que virou não sei o que, aplicativo, e agora rede social, que não existe mais, e vamos centralizar na newsletter. Cara, eu já passei por milhões de coisas. E tá tudo bem, porque cada geração tem a sua necessidade, tem a sua forma de se comunicar, Então acho que se você não tem esse olhar aberto para o aprender, para o fazer diferente, para o como que eu posso fazer melhor para essa sociedade de hoje? Porque essa sociedade de hoje, de 2024, é completamente diferente da de 2 anos atrás, ou a de 4 anos atrás, onde a gente estava no meio da pandemia. Então, assim, tudo muda. Então, se você não mudar junto, alguém vai mudar por você. Ou você vai ser mudado. Então, tem dois caminhos, entendeu? É manter o olhar atento para os movimentos sociais e entender como nós vamos absorver isso nas nossas dinâmicas corporativas, né? Sim. E eu acho que aí também é importante para o profissional de comunicação esse conteúdo, né? E quando eu falo conteúdo é muito de vivência, de estar na rua, de estar consumindo cultura, de estar consumindo esporte, de estar conversando com as pessoas, porque tudo isso fora, viajando, né? Então quem trabalha com comunicação precisa, né, estar muito conectado com tudo que está acontecendo, assistir televisão, não assisto TV aberta, não, tem que assistir, porque tem uma galera da tua empresa que ainda assiste televisão aberta e está sendo impactada por isso. Então você tem que sair um pouco desse papel de certos preconceitos, do tipo, isso eu não gosto. Não, você tem que fazer, você tem que se jogar lá no meio, porque isso tudo vai te enriquecer com uma série de argumentos e competências, enfim, que você vai usar no seu dia a dia depois. Não, total. Eu vou citar aqui uma aspas de uma grande colega de mercado nossa, que é a Viviane Mansi, e ela sempre fala, o bom comunicador é aquele que gasta sola de sapato, que é exatamente isso que você está falando, né? O Parente fala muito isso, né? Ele fala assim, se você é um comunicador que pelo menos não lê, se você não tem 2 ou 3 fontes de opinião diferentes todos os dias, você está sendo um mau comunicador. Porque você precisa ter a divergência, você precisa ver as divergências, os diferentes pontos de vista, porque no seu dia a dia você vai lidar com isso. Você vai lidar com gente que pensa A, com gente que pensa B, com gente que pensa C, e você, como comunicador, vai ter que amarrar isso. Problema teu. Como que você consegue amarrar tudo isso? Né? Independente, inclusive, do que você acha. Porque você vai ter que amarrar isso daí de alguma forma. Dentro de uma mensagem da empresa, baseada nos valores da empresa, baseada na cultura da empresa. Né? Então, acho que é muito um trabalho de amarrar as pontas, né? E tá muito aberto a ser contaminado por tudo isso que está rodando. Né? Acho que o comunicador não pode ter preconceito. Né? Ele tem que ser uma pessoa aberta, ele tem que ser uma pessoa ele tem que estar aberto a receber e a experimentar tudo, porque eu acho que isso tudo vai enriquecer na prática dele do dia a dia. Com certeza. Ricardo, eu ficaria aqui mais umas 5 horas conversando com você. Não foi uma entrevista, como eu disse, foi uma aula de comunicação. O Ricardo é uma sumidade aí no mercado, uma pessoa que sempre nos dá prazer e nos agrega muito conhecimento em cada conversa. Eu vou agradecer a sua entrevista e agora eu vou seguir falando um pouquinho mais de canais com o Cristiano. Obrigada. Imagina, foi um prazer estar aqui. Muito bem, eu estou aqui com o Cristiano Bueno. O Cris, ele é gerente de comunicação com empregados. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Cleide. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Imagina, a gente é que agradece. O Cris vai falar um pouquinho pra gente como que são os processos comunicacionais na Novo, né? O que engloba tudo isso? O Ricardo já falou de toda a abrangência do corporativo, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre os principais canais, sobre como é o dia a dia também na comunicação. Perfeito, Cleide. Vou te contar um pouquinho da nossa estratégia, né? Como a gente vem trabalhando e reestruturando, né, a área de comunicação com empregados. Eu estou à frente da área desde abril desse ano, né? E foi quando eu entrei para realmente reestruturar
todo o pool de canais que a gente tem e também a forma de comunicar com os empregados. A gente tem uma cultura, né, nós somos uma empresa dinamarquesa, a gente tem uma cultura de muito respeito com as pessoas, isso é genuíno, né, do próprio dinamarquês, da cultura, da forma como eles se relacionam. E a gente olhando para a comunicação interna e para a comunicação, né, o respeito ele vai muito também de entender o tempo das pessoas. Hoje a gente tem, né, uma rotina atribulada dentro das empresas, um mundo que tem mudado cada vez mais rápido. E para a gente ter um mix de canais que atenda, que informe, engaje, motive esse empregado, a gente precisa respeitar o tempo desse empregado. E aí pensando nisso, né, a gente reformulou todo o mix de canais para a gente conversar com as audiências certas no momento certo. Então a gente tem uma nova frente de comunicação com liderança hoje. A gente leva informações para os líderes, algumas vezes com antecedência, para que esses líderes já saibam, né, alguns assuntos estratégicos ali. A gente também dá informação para esse líder, para que ele consiga comunicar com o time com mais qualidade, porque em alguns momentos é importante para a comunicação com empregados, para a área e para a empresa, que esse líder seja porta-voz de mensagens corporativas que a gente precisa levar. Então a gente tem essa frente com liderança que a gente começou a trabalhar desde abril. A gente deu uma reformulada também nos canais que a gente já tinha, né? A gente tem uma newsletter semanal que era enviada às quartas-feiras, a gente começou a enviá-la às segundas. E é uma newsletter super acessada, tem uma audiência de 100%, né? Temos métricas aí de que todos os nossos empregados abrem todas as edições dessa newsletter toda semana. E é o lugar onde as pessoas realmente se atualizam sobre o que tem de importante naquela semana, sobre um assunto estratégico. Então eu costumo dizer que é uma pauta quase de um veículo externo que é bem disputada pelas áreas internas. Então a gente tem essa newsletter que é muito forte, tem uma credibilidade muito interessante. E a gente tem a TV corporativa também, que entrou nessa reformulação. A gente tem hoje um regime de trabalho híbrido, né, no nosso escritório. A gente tem em São Paulo hoje cerca de 250 pessoas que vêm ao escritório 2 vezes por semana. Um regime híbrido, né, em que essas pessoas vão ser expostas à TV pelo menos 2 vezes na semana. E a gente usa a TV para poder reforçar assuntos, né, e agendas que estão acontecendo no escritório. Então é uma maneira de pensar a TV realmente para ela fazer sentido para quem está vendo e fazer sentido também para o que está acontecendo ao redor dessa pessoa no escritório. A gente tem várias ações no escritório ao longo do ano, né? Tem agendas, encontros, eventos, tem algumas ações que a gente promove para motivar as pessoas, para que elas façam alguma dinâmica, uma gincana, enfim. E a gente usa a TV muito para promover e potencializar essas ações. Então essa é um pouco da forma como a gente tem trabalhado comunicação com empregados, né? Desde quando eu comecei a estar à frente da área. O Cris, e tem uma questão importante também que eu gostaria de falar um pouquinho mais, que é com relação à curadoria de conteúdos. Como que você faz isso no dia a dia? A gente tem um desafio muito grande com a atenção, né, do empregado. A gente tem falado tanto de economia da atenção, né, em vários workshops com colegas de profissão e tal. Então, ter a atenção desse empregado, né, atenção plena, é muito desafiador. E essa curadoria de conteúdo, acho que ela entra um pouco para nos ajudar a conseguir essa atenção desse empregado. Eu costumo dizer que quando a gente comunica com empregados, a gente tem que orbitar, né, a área de comunicação com empregados, ela precisa orbitar entre um pêndulo. A gente tem que ir para onde o que a empresa quer que a gente comunique, né, que são assuntos corporativos, são demandas da própria empresa, e a gente tem também o que interessa os empregados. Em muitos momentos, essas duas pautas, essas duas esferas, elas vão convergir, né? Eu vou comunicar com o empregado um assunto que ele quer ouvir e que é importante para a empresa, mas em alguns momentos não. E a gente precisa orbitar nesse caminho, e eu acho que a curadoria de conteúdo, ela cumpre exatamente esse papel, de como a gente vai levar para o empregado algo que é importante. Muitas vezes ele não tem uma vontade genuína de saber sobre aquilo, mas é algo importante, ou às vezes ele tem uma vontade genuína e aí é algo importante também. Então é sempre entender, né, que o tempo desse empregado é limitado, né, o envolvimento, o engajamento dele necessita mais esforço de comunicação, muitas vezes, né? Eu acho que é diferente de informar, né? Quando eu preciso que o empregado mude um comportamento ou que ele se engaje em alguma ação, alguma coisa que ele precisa tomar ação, tomar atitude,
o nível de envolvimento desse empregado é diferente, é um pouco maior. E aí a gente precisa estar muito antenado com as demandas da empresa e com a demanda do empregado também, para poder entender isso e fazer essa chave virar. Então o que a gente tem feito é sempre analisar, né, se faz sentido para aquele empregado ouvir aquele assunto e se faz sentido o tempo que aquele assunto vai chegar e o formato também. Porque isso também, eu acho que muda também o resultado do jogo, né? Se eu levo um assunto que é adequado para o empregado no momento que ele não consegue ouvir aquilo, que tem uma meta, às vezes de vendas, ou uma meta corporativa muito desafiadora, e ele está dedicando tempo para aquilo, ele não vai me ouvir e ele não vai conseguir se engajar o suficiente. Então é uma análise não só de que assunto eu levo, mas quando eu levo e de que forma eu levo também. Em qual formato também, né? E qual formato, exatamente. Outro dia a gente estava falando sobre isso, da importância de você entender todos esses momentos que você colocou, entender também que nessa ponta aqui o formato é muito importante, porque de repente a gente está levando uma determinada comunicação, um determinado tema de uma forma que não vai impactar, ou porque o conteúdo é muito longo, ou porque o conteúdo tem muito texto, ou porque ele está chegando no momento que não é apropriado para chegar, porque aquele empregado não vai conseguir ali absorver aquela informação naquele momento. Exatamente. E a gente tem escolha, né? Eu acho que o mais importante de dizer é que com a evolução da comunicação, né, do multitela, né, hoje, assim, do digital, a gente tem escolhas de como levar esse conteúdo, né? Eu posso, às vezes, modular uma mensagem importante de uma grande conquista da empresa com um comunicado escrito. Mas eu tenho também uma opção de gravar um vídeo com o empregado contando dessa conquista. Eu humanizo esse assunto, eu garanto ali a retenção, às vezes, da atenção de um empregado, que ele não vai ler um comunicado extenso, mas ele vai ouvir um colega que trabalha do lado dele, muitas vezes, falar. Então a gente tem maneiras de como envolver as pessoas e eu acho, talvez seja uma máxima, acho que para muitas empresas hoje, cada vez mais humanizado. Quanto mais humanizado a gente conseguir fazer isso, mais a gente vai realmente atrair a atenção das pessoas e vai conectar com elas, né? E você entende que essa é uma das principais estratégias, ou seja, como manter o engajamento do empregado continuamente aos canais de comunicação? Eu acho que sim. Os canais de comunicação, acho que especialmente quando a gente está reestruturando ou criando um novo canal, a gente precisa ser gentil com a gente mesmo, né, de comunicação, e entender que o canal tem uma jornada própria, né? Nenhum canal começa hoje com um sucesso tremendo, todo mundo entrando naquele canal. Talvez esse tempo tenha existido há uns 50, 60 anos atrás. Não é realidade hoje porque a gente tem comunicação para todo lado. Esse empregado ele é impactado dentro da empresa, fora da empresa, ele está na rede social o tempo todo. Então é muito desafiador você ter canais que comecem já com uma credibilidade, com uma audiência altíssima. Isso vai sendo construído com o tempo. E aí a forma como a gente comunica, né, a curadoria de conteúdo desse canal, que assunto eu levo, como eu levo, em que momento eu levo, isso vai construir a credibilidade desse canal com o tempo. Então é a gente entender essa jornada, né, que esse canal tem. Eu acho também, até para as altas lideranças que veem esse projeto, aprovam, né, que a gente tem também muita aprovação de budget, de investimento, né, para esses canais rodarem. É a gente fazer a alta liderança da empresa entender que existe uma jornada realmente para isso ser construído. E aí é o desafio realmente de como eu vou envolver esse empregado com esse conteúdo que chega na hora certa, no formato certo e com um tema certo, né, com um tema que as pessoas realmente vão se engajar. Ô Cris, quais outras estratégias você aplica ali no dia a dia, na construção da sua comunicação, olhando aquele empregado, de maneira que você possa trazê-lo como um ator principal ali naquele veículo? É legal se perguntar isso, Cleide. A gente tem visto um domínio do digital muito grande, né? E eu acho que isso é muito positivo, né? O digital faz a gente chegar em empregados, né, e em funcionários que a gente não conseguia chegar antes. A gente tem hoje, né, na Novo Nordisk, por exemplo, pouco mais da metade do nosso efetivo que está espalhado no Brasil inteiro. Se eu não tivesse o digital, como eu chegaria nessas pessoas? Seria um desafio muito grande. E o digital me permite hoje envolver essas pessoas.
Mas eu acredito ainda que o digital combinado com o face a face, às vezes até com não face a face sem mediação, né? Porque a gente tem hoje, por exemplo, as lives, que na pandemia elas ficaram super famosas, que te permite ver um evento, né? Você está remoto ali, mas é síncrono, não é uma coisa gravada. Eu consigo assistir ao vivo, eu consigo interagir, e isso é muito positivo mesmo para o empregado que não está presencial com a gente. Então as estratégias que hoje a gente tenta combinar são estratégias que vão desse digital assíncrono, né, que a gente tem vários canais, com o digital síncrono ou presencial. Então a gente tem, além dos canais que eu comentei, a gente tem uma reunião a cada trimestre para falar de resultados da empresa, para a gente trazer projetos que foram desafiadores naquele trimestre ou trouxeram aprendizados. E esses projetos eles são contados por quem viveu aquilo. Então, não só eu colocar ali um empregado para assistir isso, né? Se ele está longe, por exemplo, por mediação digital, mas ele vai ouvir um colega que viveu aquele projeto. E a gente tem tentado cada vez mais trazer realmente os empregados que estavam à frente daquelas demandas. Não são altas lideranças, né? Não é o chefe desse empregado que vai contar a história, é o próprio empregado mesmo. Então, é a forma como a gente tem conseguido envolver as pessoas e dando tempo para a pessoa se envolver. Então, por exemplo, eu faço esse evento que ele é mega estratégico, né? É uma quarterly meeting que a gente chama, uma reunião a cada trimestre. E eu entendo que se eu começar a banalizar essas reuniões, a fazer várias, a gente começa a ter uma questão de engajamento ali mais complexa. Então, é também entender que esses momentos eles são preciosos para o empregado estar com a gente. E entender que ali eu vou conseguir realmente abordar os assuntos mais estratégicos da forma mais bacana para ele se envolver. Então é aproveitar também esse ineditismo, né, de algumas estratégias de comunicação, que elas ganham muito mais força. Isso é bem importante. E aí a gente entra na TV corporativa de fato, né? Sim. A TV corporativa ela tem um papel bem importante dentre os canais que você comentou com a gente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, vocês estão num cenário híbrido também, né? E mesmo assim a TV corporativa tem ali o seu papel conquistado, o seu espaço conquistado, né? Exatamente. E a TV ela cumpre dentro do mix de canais um papel que é dela e que eu posso dizer hoje que é só dela. A gente tem evitado, e é uma coisa que no passado a gente chegou a fazer, de replicar conteúdos que estão em outros lugares. E isso a gente já viu por pesquisa, né? Por ouvir os empregados, que muitas vezes não funciona. Esse empregado acaba tendo até um pouco de rejeição em relação àquele conteúdo, porque ele vê na TV, mas ele já viu, às vezes, em um e-mail, em um comunicado, e ele tende a não ter uma experiência positiva de estar vendo a mesma coisa duas vezes. O que a gente tem feito é abordar o mesmo assunto, trazendo óticas diferentes. Então, às vezes, na TV, eu vou, por exemplo, eu tenho uma campanha de ética, que é até uma campanha que está acontecendo hoje. Eu comunico essa campanha em todos os canais, mas eu falo de pontos e de óticas diferentes dessa campanha. Então, se eu vou trazer ali um vídeo, um depoimento de um empregado, eu posso colocar isso na TV, por que não? Né? Se eu vou falar de uma ação que está acontecendo no escritório, eu posso trazer uma vinheta animada que vai contar um pouco da programação desse evento ali no escritório. Isso não vai estar no e-mail. Então, eu consigo ali direcionar o assunto de uma forma correta. E a TV hoje, né, como a gente está num regime híbrido, né, como você comentou, a gente tem cerca de 250 pessoas que passam aqui pelo escritório pelo menos 2 vezes por semana. Essas pessoas precisam ser informadas da rotina desse escritório, que acontece ali, né? Então a gente tem usado a TV sempre a serviço da agenda que nós temos no escritório. E aí pode parecer que a gente não tem assunto, mas é o contrário. A gente tem sempre uma agenda muito intensa aqui no nosso escritório. As nossas campanhas todas sempre têm um desdobramento de algum evento interno, né, de alguma ação que a gente está fazendo aqui. Então sempre tem muita coisa para ser comunicada na TV, porque o nosso escritório é muito vivo. Então a TV ela fica realmente nos suportando, né, nessa comunicação do empregado que está aqui. E é curioso até falar desse regime híbrido, porque a gente tem empregados que vêm mais de 2 vezes, por iniciativa própria, porque adoram estar aqui com a gente. Então isso é bacana porque a gente consegue construir esse ambiente onde o empregado quer vir, por mais que ele não seja obrigado, né? E a TV, acho que ela cumpre um pouco disso, de informar o empregado, de trazer os assuntos ali que ele vai ver só na TV, só quando ele está aqui com a gente.
Esse capricho com o qual você trata os formatos diferenciados para uma mesma comunicação, para o mesmo tema, ele faz toda a diferença, né? Ele traz um residual que ele muda completamente a percepção ali do seu espectador, né? Exatamente. É o que eu brinco também, assim, algumas pessoas são muito fãs de alguns filmes, né? Titanic, que é da nossa época, eu conheço pessoas que viram 10 vezes, várias vezes. Mas não é muito legal você assistir coisas que você já viu, né? Especialmente quando se trata de comunicação com empregados, comunicação de assuntos da empresa, porque fica aquela sensação de que eu estou perdendo o meu tempo, né? Poxa, já fui informado sobre isso, por que estou sendo informado de novo? E volta na questão de respeitar o tempo desse empregado, né? Se eu vou levar para ele o assunto como a ética, por exemplo, né, novamente, que eu leve a partir de uma ótica diferente, que eu leve um conteúdo que ele não viu ainda, né? Porque assim eu consigo ganhar a credibilidade do canal, porque aquele canal realmente passa a ser referência para aquele tipo de conteúdo, e eu também ganho a atenção do empregado que está vendo uma coisa nova, por mais que tenha um pano de fundo comum, né? Ô Cris, você participou ali desde o início, né? Quando você ainda estava lá na unidade de Montes Verdes, né? Do desenvolvimento de todo o planejamento da TV corporativa, toda a estruturação editorial, toda a estruturação gráfica também, que foi um projeto belíssimo ali que nós fizemos juntos, né? Para a Novo Nordisk. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a TV do ponto de vista da usabilidade do sistema. Perfeito. Eu acho o sistema, assim, eu sou fã do sistema da Progic, assim, eu acho que é um sistema que ele evoluiu ao longo do tempo, então por eu conhecer o sistema já há mais de 3 anos, né, ele passou por várias versões, e eu sempre gostei muito de uma coisa que vocês fazem, que é ouvir quem está trabalhando com esse sistema, né, e está aberto sempre às possibilidades de melhoria. Eu lembro quando não tinha possibilidade da gente ver ter aquele player, né, para a gente ver o que está passando na TV dentro do próprio sistema, e hoje a gente já tem essa possibilidade, como isso melhorou. Né, eu lembro de empresas que eu estava antes de entrar para a Novo Nordisk, da gente ter uma TV na área de comunicação para a gente conseguir ver o que estava passando. Então a gente adicionava um ponto ali, né, no nosso contrato para conseguir acompanhar. Hoje isso não é necessário mais. A gente já consegue fazer isso tudo dentro do próprio sistema. E o gerenciamento do próprio canal é muito legal. Assim, a possibilidade da gente personalizar, quando a gente faz, né, e como nós trabalhamos lá em Montes Claros juntos, né, numa linha editorial completamente nova, adaptada à identidade visual da própria empresa. E a Novo, ela tem uma identidade muito específica, né, muito peculiar. A gente deu outro corpo para a TV, né? Acho que ela ficou com a cara realmente que o empregado vê no restante das comunicações. E aí para o pool de canais isso é importantíssimo, né? Você tem uma TV que ela é apresentada visualmente ou editorialmente conectada com a forma como eu me apresento nos demais canais, isso faz toda a diferença, né? Então eu sou muito fã assim, do sistema, eu acho que ele existe e ele potencializa, né, muito da estratégia que a área de comunicação define, né, e ele está sempre aberto para a gente fazer melhorias. É um sistema vivo e que não existe um entendimento de que a gente chegou numa versão final, numa versão perfeita, porque justamente comunicação é isso, né? A gente vai percebendo melhorias conforme a gente vai trabalhando e vocês sempre estão abertos a nos ouvir. Então isso é muito importante, muito legal. A Progic tem essa característica. Eu vou parafrasear os autores aí, escritores que falam a gente tem uma obra aberta. E na verdade muitas das funcionalidades que a gente implementou ao longo desses anos aí foi justamente ouvindo clientes como vocês, que trouxeram aí uma visão e agregaram muito valor do ponto de vista de sugerir mudanças, né? Então a gente trabalha com esse viés, né? Ouvir sempre o cliente, porque é a outra ponta, é a ponta que está atuando, que está agindo ali, né? Exatamente. E quando eu traço um paralelo, né? Montes Claros, que é uma fábrica, né? Que tem 1.800 empregados, que tem pessoas que trabalham na linha de produção, ou seja, elas não estão trabalhando com notebook, né? Elas não têm acesso a outras plataformas de comunicação.
é bem diferente envolver uma audiência dessa do que uma audiência de escritório que está ali no computador o tempo todo, que está com o celular na mão. A gente tem um ambiente de produção em Montes Claros que é um ambiente muito controlado, né? Esses empregados da área produtiva, eles não podem nem estar com o celular no bolso. Então, isso realmente limita a forma como a gente leva conteúdo, leva as informações para esse empregado. E aí, em Montes Claros, o nosso restaurante, que tem várias TVs lá, é um ponto muito central e muito importante para comunicar com esse empregado de produção. E a gente, sabendo disso, né, modula o conteúdo e leva o conteúdo importante para esse empregado, para que ele saiba os principais highlights ali do dia ou da semana. E aqui no escritório, como eu comentei, né, é um conteúdo que está a serviço da rotina do escritório. Então esse empregado precisa estar informado com o que está rolando aqui, né, com questões também até de serviço para a gente tornar o dia dele mais fácil, né? A gente está próximo aqui de um estádio que recebe shows, né, de vários cantores internacionais. Mostrar para esse empregado que tem um show ali naquele dia, que o trânsito pode estar um pouco mais complicado, isso também é valor de comunicação. Isso também é cuidado, né? Então, o sistema ele permite, né, da Progic, ele permite que a gente personalize essa comunicação de acordo com a audiência que a gente tem. E isso para mim é perfeito e é algo que conta muito para a gente ter efetividade. E justamente essa é a inteligência que a plataforma viabiliza para os usuários, né? É você poder trazer uma comunicação apropriada para cada ambiência que você tem. No caso de vocês, o administrativo, o pessoal que está no movimento híbrido e em outro universo ali na unidade produtiva, onde as pessoas estão num ambiente mais operacional, que é um outro viés de comunicação, uma outra demanda, né? E na plataforma você consegue fazer isso com bastante facilidade, né? Exatamente. É muito tranquilo, né? É muito fácil, assim, até intuitivo a gente conseguir personalizar essas comunicações. A gente monitorar também, né, como elas estão. Monitorar até os próprios pontos, né, de comunicação ali. E é muito bacana. E também outro ponto, né, que eu acho que é muito legal é como que a TV corporativa ela foi se conectando com outros canais também, complementando, né? A gente já usou, né, em campanhas internas, por exemplo, QR Codes na TV para a gente direcionar para um conteúdo que a pessoa vai abrir no celular. A gente já fez conexões também de, por exemplo, fazer uma campanha em que a pessoa tinha que responder a um quiz e aí uma pista da resposta estava no Instagram interno, a outra pista na TV. E a gente conseguiu fazer essa sincronia de canais para a pessoa ficar atenta em ambos. A gente consegue brincar muito com as campanhas internas e envolver os empregados de formas diferentes, justamente porque a TV está sempre conectada com as possibilidades que os outros canais oferecem também. Então, se eu posso levar ali um QR Code, que esse empregado vai abrir um conteúdo no celular, se eu posso ali informar, né, com um vídeo, por exemplo, com depoimento, é muito bacana. Então, é uma TV que está sempre junto ali das estratégias que estão envolvendo as pessoas mais, né, que está sempre atualizada. Porque o que a gente entende é que o sucesso, independentemente de qual canal seja, mas o sucesso de um canal de comunicação depende muito também da energia e da estratégia, da inteligência ali que você aplica no dia a dia desse canal, né? E do como você explora a potencialidade da ferramenta. Então agora você falou várias funcionalidades que a nossa ferramenta dispõe ali para os usuários e que de repente se você não usa, você deixa de trazer um formato, deixa de fazer uma campanha de uma forma muito prática e muito funcional, né? Exatamente. O Ricardo comentava sobre a época do quadro de avisos impresso, né? E a gente já avançou muito, né? Acho que um desafio nosso com comunicação, a gente precisa estar sempre atualizado, né, enquanto comunicadores. E também entender que os canais, as plataformas vão se atualizar, às vezes até mais rápido que a gente, inclusive. Então, a gente não pode ter o mesmo olhar em relação às plataformas que existiam há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, para trabalhar a comunicação hoje. A gente precisa realmente mergulhar nas potencialidades, né, do que está sendo oferecido. E eu acho que é um pouco do nosso papel provocar também, né? Como a gente já conversou algumas vezes de essa funcionalidade existe já nessa versão do sistema? Não, mas será que a gente não pode implementar?
Será que não é uma coisa, um aprendizado que a gente pode trazer muitas vezes do celular ou do tablet e a gente pode levar esse aprendizado para o canal da TV? Então é sempre a gente estar em conversa para melhorar e para atualizar essas plataformas, para a gente ter também mais formas de engajar as pessoas, o que está cada vez mais difícil, né? A gente não pode se dar o luxo hoje de ter um canal que é paisagem, né? Porque isso não funciona mais. A gente tem investimento por trás dos canais de comunicação e a gente tem um investimento de tempo também do time. Então não dá mais para a gente continuar batendo na tecla de estratégias que não vão engajar as pessoas. Então acho que é um pouco disso aí. Dentro de um universo tão dinâmico e com tantos pontos de dispersão de atenção, você tem que chegar ali naquele momento certo, com aquela comunicação que faça sentido, né? Exatamente. Cris, muito obrigada pela sua entrevista, muito feliz em saber que o canal de vocês aí está sendo aproveitado com toda a potencialidade, quem ganha são os empregados que convivem no dia a dia. Parabéns. Cleide, obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Gostaram do case da Novo Nordisk? Aqui, o empregado está no centro das atenções. Uma comunicação feita com empatia, com humanização, considerando a pessoa colaboradora em todas as suas etapas, abraçando o digital no dia a dia dos processos comunicacionais. Se você gostou desse case e você quer ver mais, entre em nosso site, acesse Histórias de Sucesso e veja mais. Você vai gostar. Tchau, até a próxima!